Estou na abono permanência. Eu sou professor da UFAL. E desse período, eu já fui professor de economia internacional, de economia política, de economia monetária, de economia do setor público, de muitas disciplinas. E eu asseguro a vocês que mesmo eu tendo nesse período todo passado, só de economia política eu passei 30 anos, eu asseguro a vocês que eu não tenho segurança para apontar qual deve ser o caminho que um fundo em regime próprio ou um fundo de pensão deve ter. Porque nós estamos falando aqui de uma coisa de extrema complexidade. Nós estamos falando aqui de um momento em que aquele regime de repartição simples e que uma geração financiava a outra, e sendo assim, não havia necessidade de você constituir um fundo, esse regime de repartição simples, ele foi sendo desmontado e se introduziu o regime próprio de previdência, que no caso ele vai tratar até o teto da previdência, e quem ultrapassar isso vai ser o fundo de pensão. Então, o que está acontecendo aqui não é algo diferente do que aconteceu em várias partes do mundo, mas é exatamente esse o dilema que nós vamos passar. Qual é eu até não vou usar nenhuma exposição ali, porque eu estou dizendo que é um assunto que está na manchete ainda. Quer dizer, esse tema eu estudo há muito tempo, eu trabalhei isso no meu pós-doutorado, mas essa peculiaridade aqui, ela ainda está nas manchetes. Então, o que eu posso dizer é que é extremamente complexo para entender, mas extremamente necessário que nós possamos entender exatamente o dilema que foi a privatização da Seguridade Social. Nós estamos falando aqui não só da privatização da saúde, nós estamos falando aqui da privatização da Previdência. E quando isso se instala, significa que você está colocando o seu futuro na mão do mercado financeiro. O seu futuro na mão do mercado financeiro, justamente quando o mercado financeiro, fruto das crises capitalistas que nós temos, se intensifica. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução, porque não é só o caso de vocês. Eu estou falando aqui de uma política que foi aprovada inicialmente nos países mais ricos, que no Brasil, que na América Latina, esse processo de privatização começou com o golpe do Chile, e lá eles fizeram o modelo mais extremo de privatização e que agora está em completo colapso. Esse processo vai começar na Europa e depois ele se estende a todos nós, e é exatamente isso que eu vou tentar tratar para mostrar exatamente a delicadeza. Eu vou procurar então ver algumas manchetes. A primeira: 12 regimes próprios de previdência e um banco público detém 1,8 bilhões de papéis do Banco Master. Ou seja, do levantamento que eu tenho aqui, eu sei que já são 12 regimes próprios, e sei que o daqui é um deles. Mas aí que está o dilema: nós não sabemos se os regimes próprios de cada município, de cada estado, também foram atingidos. Então, é muito importante que a gente procure saber como é que estão lá. Olha só, nós temos aqui estes regimes próprios e um banco estadual. O banco é o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia comprou também papéis desse Banco Master. Espera aí, o que significa isso? O que tem a ver o Banco Master? O Banco Master é um banco pequeno que estava oferecendo uma aplicação que tinha rentabilidade mais alta do que qualquer outro, e aí é que vem o dilema que todos os regimes próprios e fundos de pensão vão ter. Sempre se procura um rendimento mais elevado, mas rendimento mais elevado também é risco mais elevado. E aqui o que nós temos é exatamente isso.
esse banco master vai vender um produto novo, oferecendo uma rentabilidade mais alta, e aí muitos foram comprar, aplicar neste fundo. E no caso aqui, aplicaram 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O que se descobriu depois? Que esse banco tinha profundas irregularidades e que ele possivelmente teria que ser liquidado pelo Banco Central. O Banco Central vai analisar e aparece o BRB, Banco Regional de Brasília, que por coincidência é o banco que ganhou a conta do município e a conta dos servidores. Olha só que coisa aleatória. O Master, que é o banco com problema, o BRB vai então tentar salvá-lo. Olha, para quem não lembra da história do Produbanco, nós estamos aqui, na verdade, revitalizando o risco do velho Produbanco. Porque se o Banco Regional de Brasília comprasse o Banco Master com um prejuízo gigantesco, esse prejuízo todinho que o Banco Master tinha provocado, ele seria jogado para o Distrito Federal. Vocês perceberam só o que eu estou falando aqui? A complexidade do que eu estou falando? Eu estou falando de um município que vai fazer uma aplicação, que aplica no banco que ofereceu maior rendimento, e que esse banco depois vai ser tentado a ser adquirido por um banco estatal, que o Centrão comanda, e de repente o Banco Central fala, não compre. Porque se comprar, significa que vai quebrar também o banco estatal. Ou seja, um banco estatal que deveria ter uma outra função. Então, esse é o enredo do drama que nós vamos vivenciar. Então, seria 1 milhão e 800. Vamos pegar outra manchete aqui agora. E essa aqui é a principal. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, esse documento foi divulgado pela CUT, foi divulgado pelo ANS, foi divulgado por um monte de gente. As privatizações fracassaram. Eu ia colocar lá na frente, então olha só. A Venezuela, o Equador, Nicarágua, Bulgária, Argentina, Eslováquia, Estônia, Letônia, um monte de países que adotaram a privatização da Previdência tiveram colapso. E no caso da Argentina, o que aconteceu? A Argentina privatizou a Previdência e os fundos de pensão pegaram todo o dinheiro e compraram o título do Tesouro argentino. Olha, eu tenho que falar isso. E aí o que aconteceu? A Argentina teve moratória. Moratória significa suspender o pagamento. E aí todos os fundos de pensão da Argentina perderam 75% de tudo que tinha de ativo. E em seguida o que aconteceu? Foi reestatizado. Então o que nós temos é a experiência de privatização, que agora vocês estão vendo aqui o dilema, por mais que seja um regime próprio, que em tese deveria ser público, ele é sistema de capitalização. E sistema de capitalização significa que você vai pegar o dinheiro seu, o do patrão, e vai aplicar no mercado, ou em título da dívida pública. Então, esse modelo é um modelo falido. Nos Estados Unidos, os fundos de pensão, na crise de 2008, simplesmente perderam 4 trilhões de dólares. E quando você perde 4 trilhões de dólares, multiplica por 5, significa que os trabalhadores que tinham fundo de pensão vão ter que passar mais um tempo para poder contribuir. Então, essa manchete aqui já mostra que é uma coisa falida. Vamos lá. Risco atinge Maceió Previdência após Banco Central rejeitar a operação do Master. Isso aqui você já sabe. Os investidores estão vendendo todos os CDBs que aqui foi comprado, todos eles estão vendendo agora. Estão vendendo por quê? Porque já viram que esses papéis não vão ser honrados. Porque esses papéis, eu vou ter que falar isso. Tem uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito. Esses papéis não estão dentro do Fundo Garantidor de Crédito. Em outras palavras, vocês entenderam? Ou seja,
as decisões de investimento desses 12, que nós já sabemos, mas não sabemos quais são, significa que, quebrou. Acabou. E se acabou? Essa parte nós já sabemos. Então, olha, eu tenho que dizer a verdade para vocês, porque essa verdade também me atinge a todo mundo. Mas a verdade é exatamente essa. Outra coisa, olha só isso aqui. O GDF, o governo do Distrito Federal, propõe uma alíquota extra para cobrir a insuficiência do fundo previdenciário. Ou seja, normalmente vocês dão uma contribuição e o patrão dá outra. O que o GDF está propondo é isso aqui. Só que aí, olha só a dramaticidade. Porque isso aqui vai levar a corte de verba da saúde e da educação. Se ele vai aumentar a alíquota para tentar recompor, e é por isso que eles estão querendo desregulamentar aquelas verbas que são, que nós já sabemos, tanto para a saúde e da educação. Olha só o que está sendo proposto aqui. Ou seja, para tentar resolver o problema do GDF, você vai aumentar a alíquota do patrão e o patrão vai ter que cortar. Mas aí é uma coisa muito cruel. Que eu fico imaginando, eu como professor da UFAL, e de repente ver a minha instituição, que eu passei 30 anos, dela está sendo inviabilizada. Aliás, espera aí, eu estou falando do Marcel Previdência, mas vamos parar para falar também do AL Previdência. O AL Previdência, o que eles fizeram? Eles criaram um fundo garantidor com as 304 escolas do Estado. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que nós vamos ter que juntar todo mundo. Nós vamos ter que juntar todo mundo, porque agora nós estamos vendo um problema do Maceió Previdência. Mas, na verdade, essas 304 escolas que vão ser usadas como garantia, aí é aquele velho drama. Eu até hoje, eu ainda sonho com a escola que eu estudei no chamado primeiro grau. Eu ainda sonho até hoje. Agora imagino quem estudou ali, quem trabalhou ali e depois vai ver a sua instituição sendo jogada para ser o garantidor do seu futuro. E o meu passado? Bom, só para lembrar que o que está acontecendo aqui não é isolado. Então, isso aqui é um caminho dos mais terríveis. Justiça e Banco Central são acionados novamente devido aos riscos do BRB. Porque mesmo o Banco Central tendo viabilizado, eles estão tentando encontrar mecanismos. Aqui, ó, a deputada Leila Barros está exatamente acionando o Ministério Público Federal para tomar providência diante dos riscos de perdas bilionárias. Ou seja, você continua a tentar fazer golpes. Olha só isso aqui. Cláudio Castro, governador do Rio, propõe usar recursos de royalties destinados ao Rio Previdência. O Rio Previdência passou por inclusive eu estou orientando uma tese de doutorado que está discutindo o Rio Previdência e o AL Previdência. O Rio Previdência passou por uma CPI agora e revelou um monte de absurdo. Mas o que eles estão propondo aqui, lá no Rio Previdência, é tirar o dinheiro dos royalties que deveria ser usado para o fundo para pagar a dívida pública. Olha como, cada vez que eu vou falando, a coisa vai ficando mais complexa, mas, no entanto, é esse emaranhado que nos coloca num dilema muito grande. E aí é que está, eu tenho que dizer a verdade, não tem como tentar amenizar. Isso aqui já foi. Olha só, o Centrão assinou urgência de projeto de lei que permite ao Congresso demitir a diretoria do Banco Central. Sabe por quê? Porque quando eles queriam que o Banco Central aceitasse de qualquer jeito a aquisição do Master. Como não foi aceito, então eles foram e estão tentando mudar a lei para que eles possam demitir os diretores do Banco Central que não aceitaram esse novo produto. Percebam só quais são as forças políticas que estão por trás. Ou seja, o chefe do Centrão, né, daqui, né? Exato. Olha só,
Mas aí não vamos. foi aqui, não. Vários estados. Não, o Centrão é nacional. O chefe poderoso, chefão. Só vamos deixar o professor concluir. Mas assim, como se juntou todo mundo para tentar resgatar esse banco? Olha só, eu vou agora falar sobre o BRB, que era o banco que iria comprar. O BRB, ele teve um prejuízo de 450 milhões com uma coisa chamada Nação BR Fla. Esse banco foi patrocinar o Flamengo e lançou uma linha de crédito para os torcedores, só que a maior parte dos torcedores não pagou. Olha o que esse banco, que é estatal, se submete a fazer. O BRB, que ganhou a conta daqui, e que vocês têm conta agora, ele gastou 63% do seu lucro com patrocínio. Bom, parando as manchetes, eu vou agora para ver o que pode significar isso aqui. Em primeiro lugar, eu já estou percebendo entre os meus colegas, porque eu sou servidor público, que entrei em 94, então eu me aposento com integralidade, porque eu pago 3 vezes mais. Mas vários meus colegas têm um tal de Funpresp. O Funpresp que chegou a comprar ações daquelas lojas americanas. Então, o que pode significar isso aqui? Significar o seguinte: muitos vão protelar as suas respectivas aposentadorias. Por quê? Uma grande parte vai ganhar um pouquinho acima do teto. O que nós estamos vendo aqui é que tanto aqueles que estão dentro do teto e aqueles que estão acima do teto, todos eles estão com os seus fins liquidados. Então, eu diria que, nesse momento, a nossa grande tarefa aqui é tentar dialogar com o máximo dos movimentos sociais. Eu havia até dito da importância, por exemplo, de nós começarmos a procurar as rádios comunitárias, de nós ocuparmos espaço nas rádios normais. Nós precisamos deixar claro para todos, somos nós aqui servidores públicos, que o que está acontecendo conosco é nada mais, nada menos do que aconteceu com os servidores do setor privado. O que está acontecendo aqui, a destruição dos direitos previdenciários, começa com o setor privado. A precarização do trabalho começa com o setor privado. E o que está acontecendo agora? Nós temos a extensão desses ataques que eram do setor privado também para o setor público. Então, o que eu estou prevendo é que muita gente vai deixar de se aposentar. Porque enquanto você estiver trabalhando, o que vai acontecer? Olha que coisa cruel. Olha que coisa cruel. Você colocar o seu futuro na mão do mercado financeiro significa que você vai comprometer o seu presente. Eu tive a experiência de conversar com um ex-colega meu que era bem neoclássico, bem ortodoxo, e aí ele veio dizer: não, eu vou entrar no fundo de pensão por isso, isso, isso. Aí eu falei para ele assim: olha, é o seguinte, você vai entrar no fundo de pensão, o fundo de pensão vai comprar título da dívida, que é outra forma. Então, quanto mais for pago de juros da dívida, mais você vai ganhar no futuro. Ele falou: é isso mesmo. Aí eu falei: mas espera aí, se o Estado ou o município vai ter que pagar o juro da dívida, ele vai ter que encurtar gastos para pagar o juro da dívida. E como ele é economista ortodoxo, ele entendeu rapidamente. No meu relatório de pós-doutorado, eu coloquei exatamente isso. Esse é o dilema entre o futuro, que eu dependo do mercado, e dentro disso aí, os títulos da dívida pública ou ações, seria o que vai me possibilitar, mas na verdade, o presente, eu sou o quê? Eu sou servidor público, eu preciso de reajuste, eu preciso de carreira, eu preciso de condições de trabalho, eu preciso de financiamento da saúde, da educação em particular, só que uma coisa compromete a outra. O que nós temos aqui é exatamente isso. Então, eu diria que o grande dilema que está para todos nós é tentar entender primeiro que é um ataque ao conjunto da classe trabalhadora, que agora bateu na nossa porta. Nós ainda não abrimos a porta. Por quê?
Porque se criou a ideia que bastaria então escolher um conselho de representante do local que vai investir e o nosso futuro estaria assegurado justamente se nós soubéssemos escolher este mágico. Eu já disse, eu tenho 30 anos como professor, toda essa disciplina, e não me arriscaria a fazer. Por quê? Porque na verdade nós estamos falando de capital de risco. Capital de risco é aquele no qual você pode ganhar e que você pode perder. Então, o dilema que nós estamos passando passa exatamente por isso. E aí é que está. O que nós podemos fazer efetivamente? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar criar uma forma de dialogar com o máximo de pessoas. Porque não vai adiantar escolher um mágico. Eu estou acompanhando todas as atas do AL Previdência, que eu estou orientando essa tese. E o que eles fazem lá? Quando eles não estão comprando esses papéis perigosos, eles estão comprando título da dívida pública. E sabe o que eles querem? Eles querem que o juro aumente. Que se o juro aumentar, o futuro dele está garantido. Mas aí é que eu digo, é uma briga entre o futuro e o seu presente. Porque para o juro aumentar, a dívida pública aumenta. Se a dívida pública aumenta, você vai ter, eu vou ter que usar a palavra, você vai ter que fazer um ajuste fiscal. E ajuste fiscal é colocar a faca no nosso pescoço, e a faca em todos os pescoços daqueles trabalhadores que precisam do servidor público. Percebam só que, na verdade, os regimes próprios e os fundos de pensão, eles são os novos rentistas. Só que eles não sabem. E aí qual é o dilema? Os trabalhadores do Banco do Brasil compraram as ações, a Previ comprou o controle acionário da Vale do Rio Doce. E quando você controla a Vale do Rio Doce, você tem que colocar seus representantes no conselho de administração. Esses vão ganhar 300 mil, sei lá quantos mil. Só que lá, eles vão gerir a Vale. E a Vale agora vai ser gerida com que objetivo? Que tenha o máximo de lucro. Máximo de lucro significa precarizar, terceirizar, tudo que ela... Degradar o meio ambiente. Destruir o ambiente. Mas aí, o que significa isso? Não se preocupe, os trabalhadores da Vale vão comprar ações do Banco do Brasil. E aí, o que nós temos? Trabalhadores do Banco do Brasil comprando ações. Trabalhadores da Vale comprando ações do Banco do Brasil, o que eles vão exigir? Que o Banco do Brasil tenha a maior rentabilidade. E aí, o que o Banco do Brasil vai fazer? Vai precarizar as relações de trabalho. Mas o que é isso efetivamente? Isso é o fim da solidariedade de classe. Porque os trabalhadores, de canto a outro, eles estão sendo coniventes sem saber e achando que, na verdade, é só escolher aquele super gênio das finanças. Não, é exploração. E aí, o que nós temos? Quando você acaba com o regime de repartição simples, em que uma geração financiava a outra, nós tínhamos uma solidariedade intergeracional. Então, nós acabamos com a solidariedade entre as gerações e assumimos o fim da solidariedade entre nós trabalhadores. Agora eu pergunto, como é que eu vou cobrar dos trabalhadores do Banco do Brasil que eles consigam entender isso? Como é que eu vou cobrar dos trabalhadores da Vale que eles entendam o outro lado? Então, nós vivenciamos um momento extremamente delicado, mas aí que está. As privatizações dos regimes próprios vão ocorrer justamente quando? Quando a crise capitalista se aprofunda. Crise mexicana, crise asiática, crise russa, crise da economia.com, crise argentina, crise de 2008. Ou seja, os trabalhadores, dependendo das formas privadas de previdência, arriscam cada vez mais ao mercado. E o mercado cada vez mais em crise. É fácil de explicar isso? Não. Mas nós vamos ter que achar um jeito de ver a nossa peculiaridade. E qual é a peculiaridade nossa? É que nós estamos correndo o risco, porque não tem mais coisa ainda. Para fazer o pagamento da dívida do município, que é muito alta, olha, o município se endividou de uma forma brutal. Esse município teve
1,7 bilhões da Braskem, teve acho que 300 e pouco da BRK, fez 2 empréstimos externos anterior, fez novos empréstimos agora. Esse município está cada vez pagando mais juros da dívida. O Estado, ano passado, segundo Valéria Coelho, que eu orientei agora no doutorado, o Estado pagou em 2023 1 bilhão e 100 de juros da dívida e pagou mais ou menos 500 milhões com a saúde. Percebam só o dilema que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu foi justamente esse processo em que deram como alternativa, o que eles estão colocando como alternativa agora? Uma nova reforma administrativa e uma nova reforma da Previdência. Mas o que querem mais ainda? Mas qual é o problema principal? O problema principal é o seguinte: cada vez menos contratam os servidores. E aí eu só queria colocar 2 problemas. Os servidores do hospital que foi comprado pela prefeitura, eles estão em qual regime próprio? O SESMAC, que eles estão agora querendo incorporar. Porque o problema todo é que a terceirização e as OS, elas vão retirando. Não é só a diminuição de servidores públicos, eles vão caindo para outros regimes. Porque quem não é contratado, não é concursado, não é regime geral, não é regime próprio, é regime geral. E o que nós temos, na verdade, é formas extremamente precárias. Então, por que eles tentaram aprovar isso? Por que acabaram com o regime de repartição? Porque não funcionava? Não. Eu já contribuí com 38 anos. E se eu viver mais, afinal de contas eu estou fazendo atividade física, se eu viver mais, sei lá, 20 anos, eu sou otimista, eu estou se Botafogo. Eu vou contribuir, porque depois que eu me aposentar, eu continuo contribuindo. Como é que pode um regime no qual eu, me aposentando, continuar pagando? É um absurdo. Então, eu digo que esse foi o maior fake news que já fizeram. E a nossa tarefa agora qual é o problema? É que para justificar a reforma administrativa e a reforma da Previdência, o que eles estão falando? Que são os servidores públicos que são responsáveis pelo aumento dos gastos públicos. Mas espera aí, como é que nós estamos? Sem reajuste, sem carreira, sem concurso, sem nada. Eles conseguiram nos transformar nos demônios, nos falsos demônios dos gastos públicos. Mas onde é que está a causa principal? Eu, Maria Lúcia e um monte de gente. É simples. Fatoré. Toda vez que eles aumentam em 1% a taxa de juros, eles aumentam a dívida em 56 bilhões. Eles aumentam a dívida em 55 bilhões. Aqui o Estado está se endividando em dólar. O município está se endividando em dólar. Vocês lembram? Em 79, os Estados Unidos subiram a taxa de juros de 5 para 20. E quando eles subiram, o que deu depois? Deu 97. Ou seja, então, o que eu estou tentando fazer aqui não é fácil, porque eu tenho que dizer exatamente o grau de dificuldade, de compreensão. Mas, no entanto, eu acho que já dá para entender que o nosso futuro não pode estar na mão do mercado financeiro. Porque se isso acontecer, e se nós não tivermos a solidariedade, porque tem uma coisa, meus sobrinhos de Mato Grosso não vão se aposentar. Meus alunos aqui não vão se aposentar. Nós temos algo muito mais grave do que o que está acontecendo conosco. Nós temos o risco de uma geração inteira sem direito a uma conquista que não foi fácil. Colocar a Seguridade Social na Constituição foi uma briga histórica a todos nós. Então, eu encerro também colocando que nós temos que pensar no risco que estamos correndo agora, mas nós temos que pensar também que os nossos, eu não tenho filho, mas os nossos sobrinhos e os meus alunos não vão se aposentar. E aí tem outra questão, a expectativa de vida vai despencar. E isso tem implicação para a economia, porque eu, quando contribuí quase 3 vezes mais para ter integralidade, eu tenho um papel também econômico, não podemos esquecer isso. Mas o que vai acontecer efetivamente é o seguinte: para evitar, se o regime próprio for perdendo valor, perdendo, o que vai acontecer é que vai haver uma coisa silenciosa. A maior parte vai dizer, tudo bem, eu fico até os 75.
Porque quando eu estiver trabalhando, eu tenho integralidade. Mas aí é que está. Nós temos que entender que agora está explicitado que nós não teremos direito a um direito fundamental. Bom, eu encerro por aqui. Eu estou falando dessa forma porque eu sou fruto da escola pública, eu sou fruto da existência de serviço público. E o que está em questão aqui é que as novas gerações não terão mais essas possibilidades. Ou seja, à medida que nós somos atacados, nós não somos atacados apenas. Nós estamos sendo atacados e o restante da população está atacada. Eu paro por aqui, tem perguntas, eu volto. Desculpa que eu me empolguei. Não, sou. Raríssimo. Espero não ter assustado ninguém. Alessandra Carlos, vamos fazer um pouco, né? Mas como tem 5, Tem mais alguém? Eu, Alessandra Carlos. Eu que não tenho da pergunta. 3 minutinhos, né? Mais alguém? Tem 4 aqui inscritos para fechar esse bloco? Está se inscrevendo? Não, eu estou fazendo pose para ela. Ah, tá. Oportunidade. Porque se ficar muito grande.